Oi, gente! Aqui é a Viviane, professora de redação. Nós estamos na aula 3 e agora nós vamos realmente chegar nos exemplos, uma parte para consolidar como que a gente pode efetivamente treinar em casa e pensar sobre aquilo que eu comentei com vocês durante as outras duas aulas. Vem comigo então, de olho na tela rosa. Premissa: o século XXI será catastrófico. Ponto de vista pessimista. Ok, não tem problema que seja pessimista. Eu cheguei a comentar que mostrar, uma realidade não é um problema. O problema é não defender um ponto de vista. Cita a Somália, a miséria, a fome no mundo, mas não liga isto ao século XXI. Pegaram? Eu coloco o século XXI como catastrófico, eu cito uma outra informação de mundo, mas eu não ligo essas informações. Se eu não ligo essas informações, eu não defendo uma tese. Eu mostro um certo conhecimento, eu sou uma pessoa conectada, eu sei que estou no mundo pulsando, mas eu não consigo defender. É isso que a gente tem que fugir. A gente pode preencher as linhas, mas não necessariamente eu esteja defendendo uma tese. Apenas mostra uma realidade, a conexão precisa realmente ser clara. Direitos sociais. É interessante que a gente olhe essas questões de direito, porque quando nós chegarmos nas propostas, a gente vai perceber que elas não fogem dessas questões. E é por aí que a gente vai navegar, nos dá uma certa segurança do que vem na nossa prova aí em seguida. Dever de ação do Estado é obrigação de fazer, exige a ação do Estado a fim de dar a cada um mínimo para viver com dignidade. Pô, já foi até questão, já foi proposta. Então a gente sempre fica nessa intenção de dizer ou não dizer, mas são questões máximas de posicionamento que, de novo, eu estou frisando, não quero ser repetitiva, mas preciso frisar a questão da resolução de problemas. Defender isso e se colocar como resolução é um ponto realmente garantido e a gente não pode perder isso de vista. Direitos individuais. Ai, olha que amor o coração. Limites do Estado é o não fazer. Pede a omissão do Estado em garantia da individualidade e da autonomia de cada um. Vou repetir, é o não fazer, pede a omissão do Estado em garantia da individualidade e autonomia de cada um. Já tivemos um tema de uma universidade falando sobre a questão das relações homoafetivas. Aqui está uma das justificativas e a gente pode usar com bastante tranquilidade, a gente pode se sentir confortável. Direito coletivo afeta a humanidade como um todo. Ambiente, patrimônio histórico e cultural. Não pertence a uma pessoa, a um determinado grupo ou comunidade, mas são direitos difusos, coletivos, pois tem como titular a própria humanidade. Gente, dá uma boa olhada. Com certeza a gente consegue ampliar e a gente consegue perceber também nas propostas que foi tratado ao longo dos anos e não vai fugir de temas que estão sendo tratados pelos direitos de questão. Temas anteriores, aquilo que eu comentei com vocês. Em 98, Viver e Aprender, Cidadania e Participação Social começaram a linkar com aquilo que eu havia dito. Direito da criança e do adolescente, como enfrentar esse desafio nacional. Desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar os interesses em conflito. Direito de votar, como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita. Violência na sociedade brasileira, como mudar as regras desse jogo. Como garantir liberdade de informação e evitar abusos no meio de comunicação. A gente vai perceber uma certa retomada em 2011, quando Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Lembrando que esse tema, logo depois daqueles dois pontos, os limites, era um espaço a ser tratado de forma bastante evidenciada e a gente sabe que não foi justamente isso que aconteceu. Parecia um tema muito fácil, mas tratou muito sobre as questões de estar conectado, não estar conectado, e o limite entre o público e o privado ficou realmente em segundo plano e não era o que pedia a proposta. O trabalho infantil na sociedade brasileira eu usei como exemplo nas outras aulas, para que vocês pudessem transformar em pergunta, para que vocês encontrassem a tese do texto e a partir dali puxassem retomando o argumento. O poder de transformação da leitura, tema difícil, por que será, né? Por que será? A leitura é esse ato
né, desértico, contemplativo ou não, de interação, justamente o momento em que tu tem que falar sobre a leitura que muitas vezes não é realizada ou não realizada de forma sistemática. 2007, desafio de se conviver com as diferenças. Nós vamos tratar um pouquinho mais com detalhes sobre esse tema. O indivíduo frente à ética nacional, o trabalho na construção da dignidade humana. E nós estávamos falando nas outras aulas sobre a questão da dignidade, o que tem que ser garantia mínima, viver em rede e o desafio de conviver com a diferença. Respira, acomoda e olha aqui comigo. Conviver com as diferenças é tratar das minorias. Pensa um pouquinho. Pensou? Minoria. Vamos passo a passo. Eu peguei uma reflexão, peguei uma possibilidade de acesso ao texto e pego uma palavra que é uma palavra máxima, minoria. A gente tem que tentar abrir a palavra. Qualquer grupo social que por alguma razão não tenha oportunidade de participar da sociedade em igualdade. Pensem em minorias. Pensaram? Sinto que pensaram. Por quê? Verificar se determinado grupo é realmente uma minoria é o desafio de conviver com a diferença. É justamente a proposta que, para fugir do senso comum, a gente tem que abrir mesmo, verticalizar aquilo que está nos sendo dado, está nos sendo atirado muitas vezes. A gente tem até a relação dentro da proposta, temos textos motivadores, mas a gente consegue, às vezes a gente fica muito nervoso, às vezes o tema não bate mesmo, às vezes a situação é artificial, mas a gente vai ter que dar conta de qualquer forma. Então vamos se preparar antes, vamos pensar nisso antes, abrir a palavra, verifiquei se o grupo é realmente a minoria, vamos lançar o que está impedindo esse grupo de participar na sociedade. Conseguem perceber uma estrutura? Ela não está totalmente linear aqui e é ideal que não esteja, para que a gente possa enriquecer justamente no processo de escrita. Grupos sociais, para ser ação afirmativa, igual a tempo mais vantagem, aplicar o plano para minimizar a desigualdade. Pô, Vivi, aí tu tocou nos assuntos aí que são polêmicos, questão de cotas, outras questões que estão pulsando, que realmente trazem um debate acalorado, porém, a gente não pode esquecer que uma ação afirmativa precisa de tempo e vantagem. E levando para o tema, desafio de conviver com a diferença. Fica a dica, por que não sentar em seguida aí e transformar essa proposta num texto? 20 linhas para começar, não coloca o título, começa começando, vamos usar aí uma redundância, atira essa caneta, pega, se te desacomoda, pensa numa minoria, defende um ponto de vista, se tu vai defender, coloca isso já no teu primeiro parágrafo e vai deixando o recheio para que se possa abrir na parte dos 2 parágrafos de desenvolvimento, que fica a sugestão, que podem ser 2, e a conclusão, como resolver o desafio de conviver. Mas não é uma resolução específica o desafio, mas estar dito desafio de conviver pressupõe uma resolução. Peguem assim e peguem também, gente, pelos outros temas, o que vocês podem abrir, quais são as palavras que vocês podem abrir em forma de conceito. Dentro desses conceitos, como vocês podem colocar nos parágrafos de desenvolvimento principalmente. Outra ideia, esquece a introdução, esquece a conclusão, formula os parágrafos de desenvolvimento e depois junta os parágrafos tanto que introduzem o tema e que concluem. Mas isso não fica meio Frankenstein, não fica uma coisa que tira um pedaço daqui, outro dali. Estamos pensando em treinamento em série, porque a minha conclusão, ela deve ter relação, claro, com todo o texto, mas ela deve ter uma comunicação boa com a introdução. E vocês podem ficar com aquela sensação, é fácil começar, é fácil no meio, é difícil terminar. Escolham quais as partes que vocês querem começar e comecem. O negócio é execução, é começar mesmo. Gente, relembrando, na finaleira, eu falei ao longo dessas 3 aulas que repetir palavras entrega, principalmente para quem está nos lendo, que nós não temos um vocabulário assim tão interessante. Isso é uma questão de repertório. E repertório a gente consegue com leitura e com sistematização de leitura.
Período curto, cuidado. Diria os dois, período extenso demais pode enrolar bastante e o período curto ele pode cortar muito, segmentar muito uma ideia que a gente pode fortalecer com retomada. Então, percebam os períodos curtos, grifem essas passagens e tentem reescrevê-los para dar mais sentido, causar mais impacto no texto como um todo. Verbo no gerúndio. Não é bom estilo. Aquela história, né, gente? Estou fazendo, estou executando, estou dizendo, estou escrevendo. Vamos cuidar. Não tem por que a gente escrever o gerundismo. 2 parágrafos de desenvolvimento. Pode dar mais consistência à mobilização da tese. Falamos sobre a questão da tese, em lançar a tese inicialmente e defendê-la. Gente, quando o corretor localiza a tese, já estamos a meio caminho andado. Lancei a tese, consigo fazer com que isso seja consistente, eu mobilizo dados suficientes para defender a minha tese lançada, eu tenho que me preocupar com a minha conclusão, com a minha resolução. Não utilizar eu. O Enem nos pede para que nós sejamos mais impessoais mesmo. Isso também nos facilita, porque se a gente corre bem menos risco de trazer o texto de forma experiencial, usar um eu, evocar o eu, já que é um texto dissertativo argumentativo. De olho na tela rosa e pensando o que nós vimos hoje. Nós consideramos um exemplo prático de texto para que vocês possam realmente, olha lá, quais aqueles temas agora, nesse momento, te dá vontade de escrever. Levanta mesmo, não, levanta, fica sentado, pega a folha, puxa a caneta, começa, é possível. Isso já tem sido feito ao longo do tempo, tem que ser intensificado, a prova está aí. Não vamos deixar para pensar no momento ápice, aquilo que pode ser dito e redito e reescrito. Lembrando, gente, lá na primeira aula, né, comecei dizendo um texto 10% de inspiração e 90% de transpiração. O professor em São Paulo dizia, olha, a questão da humildade máxima frente à folha de papel. A questão da humildade, sim, mas agora é a questão da pegada. A gente sabe que tem muita coisa rolando esse ano, a questão das eleições estão aí. É possível que isso venha novamente, questão do ano passado, uma universidade usou o tema sobre é necessário realmente ter atitude política? Quais são os temas que estão colados, pulsando, quase batendo no nosso pé e que a gente pode começar a escrever? E aqueles temas adesivados que eu comentei, reforma agrária, pena de morte, eles são sempre possíveis? Claro que sim. Quais são as questões de direito que eu falei? Por que eu não posso dar uma olhadinha no edital? Olhar com calma, mas olhar, gente, olhar, perceber as competências máximas para essa prova. Obviamente que uma dissertação, uma prova argumentativa, não tem como nós perdermos tanto tempo elucubrando, mas vocês podem, com essas 3 aulas iniciais, pensar na Constituição, direito, o que deve e o que não deve ser levado em consideração, a questão da dignidade humana. Essa expressão tem que passar por uma percepção interna e vocês podem pensar em quais são os conceitos máximos para a questão da dignidade humana, tentando fugir do senso comum. Quer coisa melhor? Vou falar sobre algo que parece tão simples, mas na verdade para que nós possamos fazer argumentos efetivos, que são mobilizadores, eu tenho que ler um pouco mais. Fica aí 2 desafios. O próprio desafio de conviver com as diferenças, que eu acredito que ser um tema muito interessante, de forma contemporânea, e a questão da dignidade humana. Sim, liso, que vocês possam trazer exemplos práticos e que transformem isso num texto argumentativo, que proponha algo inovador, que consiga sustentar uma ideia que tem raciocínio e não só exemplo. A introdução precisa de uma tese, essa tese perpassa o texto, chega à conclusão e consolida com uma intervenção social. Gente, nessas 3 aulas nós vimos o basicão de uma prova que está aí no nosso pé. Eu espero que vocês consigam, cheguem lá. Nas próximas, a gente vai revisar alguns aspectos maiores dos concursos vestibulares, também em relação à redação. Espero vocês. Fica aí com a tela rosa, que a gente volta em breve.
Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook.